Módulo 9, vídeo 2. Nesse vídeo eu vou falar sobre os primeiros ensaios e a dinâmica de grupos jovens. Uma vez que você tem toda a pré-produção feita e os projetos de cenário e figurino, você começa a parte de construção. Você dá tudo aquilo para a central técnica, para os seus técnicos construtores, e eles vão construindo o espetáculo. Paralelo a isso, todo mundo começa a ensaiar. Como começa a ensaiar? O cantor solista, no dia que você convidou ele já foi procurar o pianista dele e já começou a preparar o seu papel. O balé, se a ópera tem balé, você já contratou o coreógrafo, que faz parte da equipe criativa e acompanhou todo aquele processo também desde o início, e o coreógrafo vai lá no balé, nos horários do balé separado, e montar com a música em CD, ou enfim, você disponibiliza para ele e ele vai montar a coreografia. A orquestra está ensaiando sua parte sozinha, mesma coisa o coro. Atenção que o coro e o balé são os que levam mais tempo para ficarem prontos, em geral. Então você tem que sempre começar naquela visão estratégica que eu falei do tabuleiro, onde as peças não se movimentam com a mesma velocidade, da mesma maneira. Coro e balé são duas coisas que você tem, e coral infantil também, que você tem que começar a dar primeiro para eles as partituras ou a música, a diretriz, porque eles vão levar um tempo maior para poder se preparar e ficarem prontos. Então, coro ensaia sozinho, balé ensaia sozinho, solistas estão ensaiando nas suas casas, a orquestra está ensaiando na sua casa, tá todo mundo ensaiando e preparando sozinho. E aí eu vou falar uma parte só sobre dinâmica com grupos jovens. Por quê? Quando você vai trabalhar com menores de idade no palco, você precisa de permissão do juizado. Cada estado tem seu juizado e que às vezes muda um pouquinho as exigências de estado para estado. Então você tem que ir na justiça comum. Em geral você pega, aqui eu tenho um exemplo que eu vou disponibilizar para vocês, que é do coral infantil da OSESP, que está na internet, mas é sempre bom checar com a vara do juizado da sua cidade, da justiça comum, o que é necessário. Em geral é cópia da identidade do pai, da mãe e um papel da criança e um papel com todas as informações. Então, nome da mãe, RG, CPF, nome do pai, RG, declaramos que permitimos que nosso filho participe do evento ou da ópera tal, com ensaios tais e tais, ou récitas. Na verdade, o que é mais importante é a récita, não é o ensaio. O ensaio eles podem participar sem precisar de autorização de juizado, mas se apresentar publicamente num evento pago, qualquer menor de idade precisa de autorização do juizado local. Então, se é um grupo, se é um coral, você pega de tudo, todo mundo, e vai no juizado de uma vez só. Se tem solista infantil, mesma coisa, mas é uma coisa muito simples, mas não pode deixar de ser feita. E com essa autorização, o produtor está ok se houver uma fiscalização do Ministério do Trabalho. Outra coisa sobre dinâmica de grupos jovens. Os grupos jovens, as crianças não podem, isso é uma exigência do Ministério, da Justiça, elas não podem faltar aula. Então, você tem que sempre prestar atenção em se a criança está estudando à tarde, se está estudando de manhã, porque você não pode marcar ensaios naquele horário. A criança tem que ser capaz de ir às aulas. Outra coisa, menor não pode ficar desacompanhado. Então, se é um coro infantil, tem que ter os responsáveis por aquele coro infantil dentro do teatro. Lógico, não são todos os pais. Se você tem um coro infantil de 20 crianças, você não vai ter 20 crianças mais 20 pais dentro dos camarins, que vai ficar uma loucura. Mas, em geral, cada coro tem os seus acompanhantes oficiais, o coordenador do coral infantil, o próprio maestro do coral infantil, que fica coordenando as crianças e cuidando, claro, porque elas vão querer brincar, elas fazem barulho, mas enfim,
tudo isso tem que ser previsto. Outra coisa, se as crianças moram longe, se não tem como voltar para casa ou o coro não tem, você tem que disponibilizar um micro-ônibus ou um transporte para garantir que aquelas crianças cheguem sãs e salvas nas suas casas, sejam devolvidas aos seus pais. Com criança, você é responsável do início ao fim. Então, se a criança, você tem que prever eventualmente lanche, mesmo que você não tenha lanche para ninguém no elenco, em geral é bom você prever para o coral infantil, porque você não pode esperar que as crianças fiquem horas e horas igual um adulto, sem comer e só com água. Então, em geral, com coral infantil, a gente tem que prever lanche, você tem que ficar atento aos horários de ensaio, as jornadas, em que período do dia você vai colocar, e você tem que prever transporte. Muito, acho que 90% das vezes você tem que prever tudo isso quando você está trabalhando com coro infantil. Com o solista infantil é um pouco diferente, porque o solista, em geral, vem com a mãe e com o pai dele, você negocia um cachê, então ele é tratado um pouquinho mais como um solista, mas mesmo assim você tem que garantir que aquela família vai chegar sã e salva. Então, se não tiver mais transporte público, quando acaba um ensaio de uma ópera, que às vezes pode ser depois da meia-noite, você tem que dar um dinheiro para o táxi, ou tem que disponibilizar um meio de transporte para que essa família chegue na sua casa. Última coisa sobre coro infantil. Quando você está ensaiando já no palco à noite, com coral infantil principalmente, muitas vezes o que a gente faz, ou eu faço, isso não é praxe em todos os teatros, mas você pega as cenas do coro quando pode, né? Quando chega pré-geral, geral, porque é importante também todo mundo acostumar a dinâmica do espetáculo, como ele vai ser executado do início ao fim. Mas nos primeiros ensaios, a gente costuma pegar as partes que tem a participação do coral infantil e fazer primeiro. Logo que você começa o ensaio, você já faz aquilo para liberar o coral infantil logo. Porque as crianças têm, como eu falei, elas têm fome, elas querem brincar, elas ficam agitadas, então, e às vezes é bom também, até economiza dinheiro da produção se você libera elas mais cedo, enquanto ainda tem transporte público, porque aí a produção também não tem que arcar com mais esse custo desde o primeiro ensaio de transporte pago para todas as crianças até no final do espetáculo. Como eu falei, isso a gente não consegue fazer isso em todos os ensaios quando a gente está à noite, mas nos primeiros 2, 3 dias de conjunto, às vezes a gente consegue, e é um jeito bom por dois lados, como eu falei, para economizar dinheiro e para as crianças não ficarem tão cansadas também e tão agitadas. Muito obrigada e nos vemos no próximo vídeo.